Então vamos falar sobre educação, porque está correndo um projeto de lei que pode legalizar a educação domiciliar no Brasil, o que seria excelente. É claro, não que a educação domiciliar no Brasil seja necessariamente ilegal, eu já fiz um vídeo no passado, vou colocar link lá na descrição, sobre como isso na verdade é um marasmo legal gigantesco, e atualmente todas as ações contra pais que estão educando suas crianças em casa estão suspensas no STF lá com o ministro Barroso, e a gente não sabe exatamente o que vai dar disso, mas o fato é que um senador aqui fez uma proposta de lei que é muito curiosamente parecida com um negócio que eu venho falando aqui nesse canal faz uns 2 anos, mais ou menos. Que é o seguinte, olha, educação domiciliar só é tecnicamente ilegal no Brasil, embora isso não seja explicitamente colocado, porque isso pode configurar crime de abandono intelectual, que foi um negócio criado via Decreto-Lei em 1940 por aquele nosso pilar da democracia, Getúlio Vargas. E o que acontece? Tem lá crime de abandono intelectual e pena, tipo, sei lá, uma semana na cadeia. Um negócio ridículo, assim. E qual que é o projeto de lei do cara? Qual que é a ideia? Crime de abandono intelectual, etc. Coloca lá um parágrafo único que diz, essencialmente, mas se educar em casa tá tudo bem. É isso, vírgula, exceto educação domiciliar. Tá valendo. Problema resolvido. Isso é uma coisa que eu venho falando aqui há, eu creio, uns 2 anos, alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para você melhorar a educação no Brasil, ou no mundo de maneira geral, porque, bom, você está colocando mais possibilidades de educação, você está colocando a educação de volta para os pais, que são as pessoas mais diretamente interessadas na educação da criança, fora a própria criança, ela mesma, claro. E, claro, isso dá mais liberdade e tira o poder do governo de usar a educação como um sistema de doutrinação que resolve aquele problema que eu vivo aqui falando, que é, gente, vocês estão ligados que você tem o Ministério da Educação e Educação Obrigatória com um currículo nacional obrigatório, na verdade significa que políticos estão educando seus eleitores? O que muitas pessoas não percebem que acontece, mas uma vez que você fala isso, eles pensam, pois é. Inclusive tem um argumento do David Friedman que ele dá, que eu acho fantástico, que ele fala assim, olha, se o governo não tivesse uma estatal que controla jornais, ou o que vai ser publicado em jornais, enfim, a gente acharia isso ridículo, absurdo. Mas ele tem um ministério que coordena o que vai ser ensinado na sala de aula e a gente fica tipo, não, claro, normal, sabe? Muitas pessoas não percebem o problema disso, e inclusive a justificativa da lei é boa até, e parece com várias coisas, inclusive, que a gente veio falando aqui no canal. Então, é uma surpresa e que isso esteja acontecendo, e especialmente a surpresa que isso venha do senador Fernando Bezerra Coelho do PMDB. Se você imaginasse isso assim, os vídeos do PMDB... bom, tá, né? Passando. Legal, inclusive tá rolando uma consulta popular lá no site do Senado, que não necessariamente vale nada, mas assim, se a gente for lá e meter, sei lá, 50 mil likes nesse troço... ajuda, certo? Não custa nada, sabe? Esse tipo de coisa que eu defendo, assim, são ações, o custo é, você não vai perder 1 minuto fazendo isso e pode ter um efeito muito bom e muito importante no futuro dos seus filhos. Então, não quer dizer que você está validando o Estado ou que eu estou validando políticos ou esse aqui, é só, vai te ajudar, então tá lá. Agora, só se isso não passar, eu não tô dizendo assim, não faça a educação domiciliar, porque daí... Não, faça de qualquer jeito, só que isso aqui pelo menos dá uma segurança jurídica melhor, o que eu acho bom. E antes só da gente mudar de assunto, só queria lembrar vocês, só confiram se vocês estão inscritos no canal, se as notificações estão ligadas e tudo mais, e lembrem que os vídeos saem aqui no canal todos os dias, 6 horas da tarde. Eu só não falei isso no começo do vídeo, porque eu fiz nos últimos 2 vídeos, tá enchendo o saco já, mas eu tô fazendo isso, vou fazer isso por mais umas 2 semanas aí, porque o YouTube mudou o jeito que ele distribui os vídeos, então isso prejudica muitas visualizações, etc, então... Desculpa, mas enfim. Agora, uma outra coisa que eu queria recomendar, ainda mais ou menos no assunto de educação, né, é a leitura de um livro, que esse livro também me foi recomendado em pessoa pelo David Friedman, né, quando eu consegui conversar com ele no CIF, né, ano passado, que é um livro chamado The Beautiful Tree, porque a gente estava falando sobre educação e muita gente falou, mas é porque daí muita gente fala, né, educação para os pobres, como é que os pobres vão fazer? Porque os pobres, eles precisam da escola pública, como é que, olha só, jamais a iniciativa privada vai resolver esse problema? E o livro The Beautiful Tree é sobre um pesquisador de educação, que aconteceu? Ele começou a ir em favelas pelo mundo, assim, na Índia e na África, inclusive na China, ele foi em comunidades rurais, lá no meio do nada,
procurando escolas privadas, e ele descobriu que, na verdade, escolas privadas existem a rodo, é basicamente mato dentro de favelas, dentro da Índia. Ele encontrou isso em Kibera, que é a maior favela do mundo, que é em Nairobi. Ele encontrou em várias escolas privadas pequenas, geridas por pequenas pessoas, às vezes assim com, sei lá, 50, 100 alunos, o que parece até um pouquinho, mas quando você compara com escolas que, sei lá, tem 5 mil alunos, não é uma coisa tão grande. E as mensalidades dessas escolas eram coisas assim de $2 por mês, alguma coisa assim. Então, quando você considera que a linha da miséria absoluta no mundo é $1,90 por dia, isso é 1/30 do salário de miséria. Então, é acessível, sabe? Isso existe. E fora o fato que você tem que levar em conta também que o número de pessoas em miséria no mundo está caindo vertiginosamente. Hoje é menos de 10% da população e pode acabar até 2030. Então, é um sistema de educação que está acessível especialmente aos pobres. E o cara conta nessa história, a história dele basicamente indo nas favelas, entrevistando os donos de escolas, os alunos, etc. Mas também os oficiais de governo. E como esses oficiais de governo não faziam a menor ideia de sequer que o fato que essas escolas existiam, porque, é claro, eles nunca iam lá atrás. Todo mundo tinha aquela crença que a escola pública é pro pobre, a escola privada é pro rico. E daí ele vai lá e encontra no meio das favelas mais pobres do mundo escolas privadas, e tem todas as histórias e tudo mais. E é um livro que vai sistematicamente a cada capítulo te jogar no chão de surpresas, e é muito bom. E eu incluo essa sugestão de leitura nesse vídeo, não só porque é uma excelente leitura, eu acho, mas também porque muita gente pode ter essa ideia de mas educação domiciliar é coisa de rico. Não, quase todo mundo tem essa ideia sobre educação privada e tá errado. Esse livro demonstra isso muito bem, o autor tem vários outros livros, mas enfim. E também educação domiciliar não tem nenhum motivo para você imaginar que isso é coisa de rico. Não, pobres também podem fazer isso, inclusive eles têm um interesse muito grande em educação, em melhorar a capacidade deles de ganhar dinheiro e se adaptar ao mercado. Então, se o Estado não tá fazendo isso, eles vão ter o interesse, é claro, de ir atrás de educação. E isso é uma coisa que também aparece muito nesse livro. O cara entrevista vários assim diretores de escola, vários oficiais de governo e pergunta assim, mas por que eles não estão indo pra escola pública? E todos esses caras elitistas aí, todos cheios de papapá, falam, inclusive oficiais lá dentro da China, falam, não, mas é porque os pobres não estão interessados em educação porque eles são burros. E daí o que acontece? Quando ele vai na favela, ele vê, não, aparentemente esses caras estão muito interessados e burro é os caras lá que não sabem nada do que tá acontecendo aqui. Então é uma boa coisa pra confrontar assim, esse preconceito que as pessoas tem. Esse tipo de lei pode ajudar muito bem, sim, os pobres, e também ajuda a abrir o mercado de educação de maneira geral. Um mercado muito estrito, muito fechado no Brasil em termos de regulação de o que você tem que fazer. E, bom, isso gera o quê? Mais preços, né? Preços mais altos, menor qualidade. Claro, quando você tem uma intervenção estatal em cima, estoura o troço inteiro. Inclusive, ele tem um capítulo muito bom sobre como isso aconteceu nas favelas em Kibera, em Nairobi, de quando o governo do Quênia deu educação de graça. Ele falou, não, agora que antes eles cobravam uma escola pública, mas quando eles zeraram isso, o que aconteceu? Os pais das famílias pobres, só que um pouquinho mais ricos, quer dizer, os pobres um pouquinho mais, conseguiam então pagar os custos de mandar os filhos para a escola pública, que era um pouquinho mais longe e tudo mais, aí tinha uniforme, material, etc. Aí o que acontece? Esses saíram das escolas privadas, então as escolas privadas várias faliram, e daí as crianças que não conseguiam pagar os uniformes da escola pública, ou etc, etc, ficaram sem escola. Então é que é uma coisa totalmente contraintuitiva, mas ele faz inclusive uma análise estatística e demonstra que quando isso aconteceu, não aconteceu de mais crianças serem educadas, o que aconteceu foi uma transferência de escolas privadas para as públicas, só que as escolas públicas estavam atoladas, elas eram péssimas, então o nível de educação geral caiu, inclusive pais que fizeram isso depois fizeram o caminho de volta e preferiram pagar pelas escolas privadas, que obviamente eram ilegais e informais dentro da favela de Kibera, e porque eles sabiam que lá ia ter uma educação melhor do que a pública. Então, sabe, isso quebra muito os preconceitos que a gente tem em relação à educação, e eu suspeito que esses vão existir em relação à educação domiciliar. Então a gente precisa de mais abertura, mais facilidade de empreendedorismo nisso, porque, bom, é o futuro das nossas crianças, e vamos pensar nas crianças, né? Claro. Então, link pro livro vai estar na descrição também. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.